Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre uma das desordens que a gente vê no sistema familiar das pessoas, que é o filhinho da mamãe. Um termo muito usado, né? Mas a gente vai tentar passar para vocês de uma forma mais leve, né? Uma forma mais de entendimento, mais simples. O que representa ser um filhinho da mamãe e quais as consequências de ser um filhinho da mamãe. Sejam bem-vindos, Camila, o Diego, Charlotte, Camila, sejam todos bem-vindos a Cida, né? Aparecida, sejam bem-vindos. Então a gente vai falar a gente fala que é um dos arquetipos, né? Que Bert Helling traz, que é o filhinho da mamãe. A gente já coloquei um vídeo lá no feed, depois vocês confiram, que é um vídeo feito pela Nina, que tem que é um vídeo bem impactante de quais as consequências máximas de um filhinho de uma mamãe na vida das pessoas. Depois confiram lá que vale muito a pena, uma ilustração muito bem feita, bem impactante mesmo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho o que é esse filhinho da mamãe. Sejam bem-vindos a todos, se puderem apertar no coraçãozinho aqui pra gente ganhar mais relevância. E convidem mais pessoas, tem um aviãozinho bem aqui embaixo, uma setinha que pode levar para mais pessoas que precisarem escutar isso. Se tudo der certo, a live vai ficar gravada, sim. E também no meu canal do Instagram tem bastante lives, meditações, materiais que vocês podem estar conferindo. Bem-vindo também, boa noite, o Alves Dias, né? Sejam bem-vindas, bem-vindo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre quem é o filhinho da mamãe, né? Na semana passada, na live da semana passada, a gente falou da filhinha do papai, que também é uma das desordens, né? Lembra que a gente falou das ordens sistêmicas, que é as leis universais, as leis que regem a gente, mesmo se a gente não conhecer elas. É como se fosse a lei da gravidade. Elas vão influenciar na nossa vida, mesmo que você não saiba, não tenha estudado sobre isso, né? Ela vai regendo a nossa vida. A gente não deixa de ter gravidade, como também as leis sistêmicas sempre vão interferir na nossa vida. E elas servem para quê? Para nos direcionar a caminho da onde? Da vida. Mas um caminho para a vida olhando para ela com a potência que ela tem, com toda a potência que os seus ancestrais têm, olhando ela como adulto. Então, quando a gente consegue ter esse movimento, a gente está a favor da vida, e as leis sistêmicas estão trabalhando no mesmo sentido que a gente. Seja bem-vinda aí, o Maciel, a Clarice. Sejam bem-vindos. Então, como que funciona essa dinâmica, né? A gente vai falar novamente do que é saudável, pra depois a gente falar da desordem, para ficar um pouquinho mais fácil para que algumas pessoas que chegaram agora e não conhecem um pouquinho da constelação. Tem um vídeo só sobre constelação. Então, como que funciona uma das leis sistêmicas, né? Os nossos pais, eles são grandes, eles são maiores que nós como filhos, né? Então, eu na posição de filha, eu sou pequena perante meu pai e minha mãe. E toda vez que eu tento infringir isso, eu tento mandar neles, falar para eles seguirem os caminhos que eu quero, tento educar eles, tento ensinar eles serem meus pais, eu estou infringindo uma ordem de hierarquia e que eu vou ter consequências na minha própria vida. Então o universo fala assim, você quer ser grandão, você é melhor que eles, você quer dar ordem, você quer mostrar o que eu caminho, então vou trazer para o seu destino os caminhos deles, os destinos que eles tiveram, para que você faça melhor. Então é como se eu tivesse, quando eu olho para eles com arrogância, quando eu olho para eles que não aceitação de quem eles são, em geral, eu vou me sentir, além disso, vou me sentir vazia. Tem um livro muito interessante, que é um conto muito fácil, rápido, um livro pequeno, que chama Onde Estão as Moedas, do John Garrido, que ele traz muito isso. Quando a gente vai para a vida com essa arrogância, a gente até tem um impulsionamento, mas é de raiva, e a gente sempre vai buscar esse pai e essa mãe em outros lugares. Então, a gente, quando está arrogante perante nossos pais, lembrando que o pai e a mãe não é aquele ser que está ali, né, na sua casa, aquele homem e aquela mulher cheio de virtudes, consciências, que tem também, às vezes, arrogância, dificuldade de lidar com os próprios sentimentos. A gente tem que internalizar o nosso pai e a mãe saudável, que foi aquele ser que recebeu o dom divino, né, de nos trazer a vida.
e a gente pega tudo que é bom deles e deixa com eles os desafios deles. Não cabe a ninguém resolver o desafio do outro. Cada missão é individual, não é coletiva. Lógico que nós podemos contribuir com caminhos, a gente pode contribuir fazendo o melhor da nossa vida, que já está de bom tamanho. E a gente pode ser o quê? Pessoas mais amáveis, mais compreensivas e ter aceitação deles, que aí sim a gente faz com que o caminho deles também seja mais leve. E o nosso? Então, se não faça por eles, faça por você. Então, vamos imaginar, a gente tem um pai e uma mãe, então nasceu um filho, né? E esse filho, o que vai acontecer? Ele nasce na esfera da mãe, porque ele é um bebê, ele precisa desse movimento de nutrição, ele precisa desse movimento de ser nutrido, ter carinho, ter aconchego, de ter vigilância para que ele se mantenha vivo, porque crianças pequenas são mais frágeis, nós somos únicos seres, né? Que os bebês são os mais frágeis dos mamíferos, né? Porque pra gente ter essa empatia, então esse bebê se sente nutrido da mãe, da presença da mãe, e isso geralmente vai até os seus 3 anos, essa participação dele mais na esfera da mãe. Com o passar do tempo, esse filho deve ficar de forma mais independente, não precisando de tantos cuidados essenciais da mãe, e é nesse momento que a gente fala que a mãe mostra o pai para essa criança, vai entregar esse pai para que ele aprenda a ser homem com quem? Com homens, com o pai, com o avô, com o clã masculino, né? Então ele tem que aprender a ser homens com os homens. Então tem diferenças de habilidades entre homens e mulheres. Não estamos aqui para discutir quem é melhor, e se as mulheres não podem ter, e se os homens não podem ter, não é isso. Eu vejo que cada um tem essa habilidade mais reforçada na sua vida ou não. Então, como deveria ser? A gente está aqui nesse primeiro movimento, em que a gente tem um bebê fragilizado, e até ele conseguir ter essa sobrevivência, né? Esses primeiros cuidados, de tudo, ele fica na esfera da mãe por maior tempo. Depois essa mãe apresenta o pai para ele. Então, o primeiro amor da vida de um homem é a mãe. E a primeira renúncia que ele deveria fazer na vida é o amor da mãe. Porque se ele ama só a mãe, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir amar os diferentes, que é o pai. Ele não vai conseguir olhar para o pai e ver essa diferença no pai. Ele vai conhecer, nossa, mamãe é diferente de mim, mas ela ama também o diferente. Então, também posso amar os diferentes. Então, se eu não tenho amor ao pai, eu posso ter muito mais repúdio ao diferente, repúdio a todas as coisas que não são iguais às minhas, repúdio a religiões, preconceitos de opções sexuais. Eu vou ter a exclusão muito presente na minha vida. Se eu excluo meu pai, eu excluo as pessoas com muita facilidade. Então, quando eu saio dessa esfera pro pai, para que acontece esse movimento? Esse movimento acontece para que eu consiga aprender mais habilidades, aquela coisa de confiança, de homens mais fortes, de que são mais determinados. Então eu vou começar a aprender habilidades que são mais masculinas, lembrando que todo mundo tem o masculino e feminino presente, mas o homem deveria ter isso mais potencializado por quem? Pela função pai. Então lembra que a gente comentou semana passada que a gente tem a filha faz esse movimento de ficar com a esfera da mãe, vai para a esfera do pai por um tempo, depois retorna à esfera da mãe. A gente fala que é um caminho mais longo. O filho ele não tem esse retorno à mãe. Então ele fica com a mãe, até geralmente seus 3 anos mais potencializados na mãe, e vai para o pai. Ah, mas eu vou ter filho e não vou cuidar mais dele, vai ser só o pai, ele vai morrer, não sei o quê, e as mães já começam a descabelar, né? Não é isso. Ele vai aprender com o pai e vai se identificar mais com o pai. Mas ele vai ter o cuidado dos dois, a função dos dois, o projeto, né? A missão de mentoria é dos dois. Mas ele deveria ficar muito mais preso ao pai, muito mais identificado com o pai, muito mais aprendendo a ser homem com o pai. Aí, beleza. Vamos falar das disfunções. Isso é o que deveria ir para a vida. E esse filho deveria, né? Com o passar do tempo, esse filho ele deveria, ao ficar adulto, o que deveria fazer esse filho? Ele deveria buscar uma pessoa eu vou colocar da mesma cor para não ficar confuso. Então, esse filho deveria ir para a vida e encontrar uma parceira, né? E aqui para frente ele continuar o quê? A mesma
buscando uma mulher, uma companheira. Se ele fica muito preso na mãe, ele não vai buscar uma parceira, ele vai buscar uma outra mãe. Aí complica tudo. A gente vai falar sobre isso melhor daqui a pouco. E se você fala pro seu marido, nossa, eu tenho mais um filho em casa, pode ter certeza que a desarmonia do casamento vem a cobrança. Então vamos melhorar isso. Fique aí com a gente vai explicar sobre isso. Então esse filho, vamos dizer que essa mãe, ela exclui o pai. Ela diz pro pai e o filho escuta, né? Ou ele escuta verbalmente ou ele escuta inconsciente e por amor a essa mãe ele age conforme ela pensa. Se essa mãe fala, seu pai não sabe de nada, seu pai é fraco, seu pai não decide nada, se não foi eu na vida dele, se não foi eu cuidar, se não foi eu comprar roupa pra ele, se não foi eu dar nutrição pra ele, alimentação, às vezes até nutrição financeira, ele não vai pra frente. Se eu não dá o caminho, ele não age, ele não vai pra vida, ele não tem esse movimento de ir pra vida. Se essa mãe conta isso pra esse pai e essa mãe é mais potente na casa, que ele começa, como que ele enxerga esse pai? Ele vai enxergar conforme a mãe enxerga. Se essa mãe tem ódio desse pai, esse filho fica dividido. Ele pensa, como eu posso amar tanto um ser, que é o meu pai, e ao mesmo tempo ir contra a minha mãe? Então eu tenho que odiá-lo. Então ele vai tendo uma polaridade dentro dele de amor e ódio ao pai. Um amor que ele tem muito grande e um ódio que ele tenta construir, mas que é muito doloroso e cria raiva dentro dele. E ele vai criando essa raiva de assumir uma posição que não deveria ser dele. Ele deveria ter liberdade de ir para o pai, liberdade de ele mesmo ter as percepções dele mesmo conhecer esse pai com liberdade. Mas quem apresenta esse pai para o filho é a mãe. Por isso que é tão importante essas mães, né, se prepararem para ter filhos, se conhecerem, ver o quanto ela exclui ou não o masculino dentro dela, elas se prepararem para que esse filho venha de um caminho mais saudável, não ele ter que desbravar isso. Quantos filhos estão presos aqui na culpa de fazer a mãe feliz ou o pai e fica tentando agradar a vida toda esse pai, busca profissões para agradar o pai, busca diplomas, profissões que têm ou concursos públicos ou com carteiras assinadas, pra falar assim, eu dei certo papai, eu dei certo mamãe, mas não tá fazendo escolhas por eles. Então é um aprisionamento que vai criando um monte de disfunções nas relações dessa criança com o adulto e depois vai levar para os seus relacionamentos, vai levar isso para suas carreiras profissionais e vai levar isso sempre em desarmonia. Então, aqui é a nossa primeira base, né? Que deveria ser saudável. Se você sente raiva do seu pai, se você como mãe sente raiva da sua mãe, você está passando isso para os seus filhos. E esses filhos vão tender a passar para a próxima geração. Então, como seria a gente se curar para que nossos filhos tivessem liberdade de viver um caminho mais saudável e eles, na vez deles, fazerem caminhos mais saudáveis ainda? Já pensaram sobre isso? E é importante o autoconhecimento, e para isso existem as ferramentas, né, de constelação, Theta Healing, barra de Axis e N ferramentas maravilhosas que nos possibilitam esse autoconhecimento de forma mais leve. Meditações, né, a gente pode estar fazendo isso. Ho'oponopono, fazer para os pais também, é uma ferramenta muito, que são 4 frases, né, que tem um poder de uma egrégora de energia muito forte, que é eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. A gente vai falar, depois eu posto pra vocês. É uma energia muito bonita pra gente ir desfazendo as raivas que a gente sente dos nossos pais. Curar os pais na gente mesmo, né? Então, quando esse filho fica muito com a mamãe, ele vai aprender a ser homem com quem? Com a mãe. A mãe sabe ser homem? E se essa mãe repudia o pai dela, ela sabe o que é homem? O que é um masculino dentro dela? Será que ela aceita o masculino dentro dela? Ou não, ela é só extremista, né? Só totalmente feminina. Então ela vai ensinar esse filho a ser o filhinho dela. Eu vou criar um príncipe para as princesas. Ela vai criar um homem que acredita que ser homem é o que a mamãe idealiza. E isso pesa muito para a criança, porque ela tem que ser o homem ideal para a mamãe dele. E ele não pode errar nisso, porque a mamãe está sempre vigilante, a mamãe está sempre ali extremamente cuidadosa, extremamente amorosa, extremamente vigiando os caminhos dele, extremamente tentando controlar esses caminhos. E essa mãe diz, eu sou a melhor mãe do mundo, eu faço tudo pelo meu filho. Faz mesmo, até mesmo aprisionar ele. E em muitas constelações, quando você fala
pra pessoa assim, dessa forma você tá aprisionando o seu filho. Ela, não, eu liberto meu filho, vai pra vida. Eu vou fazer para que vocês que são mães, que estão assistindo, que são pais também, imaginem isso. Feche os olhos e imagina você dizendo para o seu filho: eu te liberto e te abençoo para você seguir o caminho com as suas escolhas. Você é livre para escolher longe ou perto da mamãe e do papai. Você tem um caminho só seu. Eu te liberto. Eu sou adulta e suficiente. Eu sou adulta e suficiente. Você pensa como mãe ou como pai e você pode ir. Eu te abençoo e te liberto. Reflitam em vocês, qual é a sensação? De leveza? De que eu criei um filho para ir para o mundo, para ele criar a vida dele? Ou de peso, que se ele for embora, o que vai ser de mim? Se ele for embora, como eu fico? Se ele for embora, quem vai cuidar de mim? Se ele for embora, quem vai me dar amor? Qual das duas alternativas você pensou? É pesado isso, não é? Se seu coração fechou, se deu um certo medo, você tá uma aprisionadora de filhos, não libertadora, não tá criando ele pra vida, tá criando pra você. E imagina quantos anos você vai criar esse filho pra você, pra que ele fique apenas com você. Ou você tá criando ele pra criar família, pra ter netos, e que a sua família vá muito mais saudável, mais vida, né? Mais prosperidade, tudo atraindo isso pra vida. Porque quando você faz isso com o filho, até a vida profissional dele vai sendo murchada a vida dele. Mas vamos melhorar isso. Então essa mãe, ela vai criar o filho, ela exclui. Esse pai não precisa, já me deu o filho. Muitas mães casam para ter filhos. Quando você faz uma constelação e pergunta, para que você casou? Para que você teve filhos? Muitas mães, de forma inconsciente, né? Na fala é uma coisa, mas no inconsciente reverbera outra coisa, outra verdade. Ela fala assim, eu tive filhos, agora ele já pode ir. E ela sente isso como verdadeiro. Ela teve para ter filho, mas foi filho para quê? Para ir para o mundo? Não, para satisfazê-la. É pesado isso, né? Mas isso são jogos mentais que vão sendo criados quando a pessoa não está se cuidando e não está se amando. E ela vai criando filhos para quê? Para suprir o vazio que ela tem. Que esse vazio só é preenchido por quem? Por você mesma. Por mais ninguém. Ou por você mesmo, né? Se for masculino. Então essa mãe, ela aprisiona esse filho. Então quando esse filho tenta ir para a vida, essa mãe diz, se você for embora eu morro. Ela adoece, ela dá piti, só que ela vai disso de uma forma manipulativa, com muito amor, muito amorosa, tudo é julgado que é em nome do amor, como se o amor fosse suficiente, né? Não tem que ter respeito, não tem que ter liberdade, nada, o amor é suficiente. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então essa mãe diz pro filho, não filho, não vai pra vida não arruma parceira pra você não, filho. Ah, ninguém é bom o suficiente, a mamãe cuida de você, o que você tá precisando? Ah, o filho tá precisando... Ai, mamãe, mas eu quero me casar, eu quero ter uma vida. Esse homem tá tentando virar, né, se tornar adulto. O que acontece? Essa mãe só vê ele como pequenininho. Essa mãe não consegue enxergar ele como adulto, ela enxerga ele sempre como o bebezinho dela. Aí ela vai fazer o quê? Ser a sogra, aquela de filmes bem dramáticos, mesmo dramalhões. Ela vai ser aquela sogra que sempre pentelha a nora, que sempre coloca defeitos nela, que sente rivalidade com ela, como se ela estivesse roubando o filhinho da mamãe. E está mesmo. Esse novo casamento, né, essa parceira, ela vai falar assim, vamos pra vida, vamos construir nossa família, vamos, a gente nasceu pra ser livre, ser feliz, vamos fazer nossas escolhas, vamos ter nossos projetos. Aí esse filho fica o quê? Dividido, porque ele sente uma culpa enorme de estar deixando a mamãe sozinha. Quem vai cuidar da mamãe? Quem vai fazer a sopinha da mamãe? Quem vai falar pra ela que ela é bonita? Filho que elogia muito, gente, geralmente é uma necessidade sua de receber elogio e que ele tá assumindo pra fazer você um pouco melhor, mas não é leve pra ele. Entende que pode ser pesado pra ele? Um filho que estiver te elogiando muito, tenta dizer pra ele, eu sou adulta e eu me cuido do meu jeito. Fique tranquilo, cuide de você. Se você fala isso pro filho, ele começa a virar para si mesmo. Então, muitas coisas que os filhos representam, principalmente filho na idade infantil, na primeira infância, até os seus 7, até 11 anos, até os 7 anos muito mais importância, ele representa uma identidade muito grande com os sentimentos que a mãe está sentindo.
o medo de dormir, sabe, qualquer anomalia que ele está representando da mãe, ou do pai também, né? Mas da mãe mais presente ainda. Então perceba em você o que o seu filho está mostrando. Filhos que choram muito e às vezes ele está chorando que a mãe não está desabafando. Então o filho vai chorar por ela. É por muito amor, gente, mas é de forma muito inconsciente. Mas vamos voltar no filhinho da mamãe. Então esse filhinho, ele tá tentando ir pra vida, mas ele sente uma culpa enorme. Quando ele sai de casa, a mãe geralmente liga várias vezes ao dia, manda o WhatsApp. Se ele não vem um dia na casa dela, ele fala: você não gosta mais de mim, que ingrato. Começa a fazer o filho sentir culpa. E se eu tivesse morrido, você ficou tantos dias sem vir aqui, tantos dias sem me ligar. Não é leve, é uma cobrança, como se a vida só tivesse sentido quando ele tá perto. Quando eu falo para esse filho, você é a razão da minha vida, se você vê a sua felicidade, sua vida indo embora, a mãe entra em desespero, adoece, tem até a síndrome do ninho vazio, né? E ela adoece mesmo fisicamente, vai se adoecendo pra quê? Pra que o filho volte, né? E fique do ladinho dela. Então esse filho, muitas vezes, ele não tem força para estabelecer uma ligação com uma mulher. Ele costuma ser um homem que tem o amor de uma mulher e a sexualidade dele presa a outra mulher. Então ele sempre está buscando em mulheres a mãe dele. Então ele é aquele pessoa que não consegue ficar com a mulher só. E tem homens que falam: eu sou um homem que eu não sou de uma mulher só, preciso de muitas mulheres para me satisfazer. Porque a sexualidade dele está presa aonde? Com a mamãe. A mãe cuida da sexualidade dele, o único amor da vida dele é a mãe. E as outras mulheres são onde ele pratica o ato sexual mesmo, ele não se vincula. Ele até ama, ele tem paixão, mas o amor é só da mamãe. Então tem um amor em uma mulher, a sexualidade na outra. Às vezes ele se vincula com uma mulher, faz um casamento, tem filhos, mas ele precisa desenvolver a sexualidade dele fora. Porque se ele tiver só uma mulher, ele está traindo a mamãe inconscientemente. Então se ele tiver muitas, ele não se vincula nenhuma, porque o vínculo dele ainda está na casa da mamãe, está na mamãe. Loucura isso, né, gente? Infelizmente é muito, muito comum. A maioria dos homens que a gente atende é um filhinho da mamãe e tá preso nessa dinâmica de culpa para ficar perto da mãe. Aí ele começa... Não tô dizendo que ele fica isso porque ele é também... Ai, tadinho dele, a mamãe é mal, né? Ele fica nesse lugar porque ele tem vantagens. Quando ele fica nesse lugar, ou ele olha a mamãe como pequena e ele como grande, ele inverte os papéis, ele olha pra mamãe o tempo todo. Eu vou cuidar de você, eu vou fazer tudo por você, eu vou cuidar das suas finanças, eu vou ampliar meu quarto, eu vou colocar uma hidromassagem, eu vou trazer as mulheres pro meu quarto. Então ele começa a dar ordens na casa. Tome muito cuidado, quem tá dando ordens na sua casa? É seus filhos ou você mesmo? Quais são as ordens? É do casal ou é dos filhos? Então tome cuidado para que esses filhos não se sintam muito grandes e veja você sempre como alguém que ele precisa cuidar, alguém que ele precisa educar, alguém que ele precisa dar ordens, porque isso pesa muito para essa mãe ou para esse pai. A gente vai ficar mais ligado hoje a mães e filhos, mas o pai tem uma influência muito grande também nisso. Por que isso acontece? Porque o pai também não tem força de falar: opa, deixa esse filho pra vida, filho, vaza, né? Vai embora. No exterior isso é muito comum. Se um filho fica muito tempo em casa, eles têm um limite, 24 anos, eu acho que é o limite máximo, já fechou a faculdade, eles chamam a polícia para expulsar o filho de casa. Aí nós latinos falamos assim: que povos desnaturados, não cuida do filho, não gosta do filho, não apoia filho. Imagina, se meu filho quiser ficar 50 anos na minha casa, ele fica. E fica, e a mãe e o pai amando aquilo, dando conforto cada vez mais. Aí questionam: mas meu filho não quer ir pra vida, ele tá procrastinando, ele arruma um emprego e joga fora o emprego dele. E ele tem uma sorte de arrumar empregos bons, mas ele não mantém nenhum. Pra que ele precisa trabalhar se ele tem tudo em casa? Pra que ele precisa ir pra vida se ele tem tudo que ele precisa da vida em casa? Quanto de conforto você está estabelecendo para que esse filho não vá pra vida, para você não ficar sozinha? Reflita isso. Quanto você está financeiramente sustentando esse filho para que ele não haja, para que ele não vá buscar seus próprios sonhos? Quantos sonhos do casal ele está vivenciando como se fosse a vida dele, que ele nem despertou para viver ainda? Mas vamos deixar só algumas reflexões para deixar algumas pulgas aí atrás da orelha. Então esse filho grande, ele olha para os pais como pequenininhos. E ele costuma dar ordem, costuma dar piti. Você tem que usar seu dinheiro aqui, você tem que comprar a casa desse jeito, você tem que comprar o carro desse jeito. E ele costuma ser controlador da família. Só que esse filho, ele tem
prejuízos com isso. O que ele vai ter prejuízos? Ele não consegue criar sua própria família, ele não consegue se vincular a ninguém, ele sempre vai estar buscando alguém para ser a mamãe dele, para cuidar dele. Então, a sexualidade dele vai ser a primeira a morrer mesmo, tá indo embora. Ele não se preocupa com o lado homem dele, tá aqui no lado o quê? De mãe da família. E quem é mãe da família não tem sucesso em parcerias, em companheiros, parceiros emocionais. Ele não tem vínculos profissionais, ele tá sempre na busca, buscando, porque dentro dele dói. Dentro dele tem raiva de estar cuidando de um bando de creche, que ele chama os pais de filhos, e que se não for ele, eles morrem. A ideia que ele tem é o contrário. Já que me falaram que eu sou potente, que eu sou bom, então eu vou cuidar deles. Só que esses pais, quando ele tá nessa sensação de que eles são grandes, ele é grande, eles é pequeno, tem um prejuízo para esses pais. O quê? Eles se sentem desempoderados. Eles se sentem que essa ajuda só pode vir do filho. Eles não costumam já fazer mais nada por eles. Não faz nenhum plano telefônico. Vai deixando tudo para que os filhos resolvam. Isso causa uma sobrecarga tão grande nesse filho que ele não costuma cortar esses laços e ir para sua própria vida. Então, quais os prejuízos que a gente já falou? A gente falou do Dom Juan, que é o homem criado pela mãe. Por que ele fica mais criado pela mãe e não aprende com o pai? Porque a mãe não permitiu isso. A mãe contou um monte de historinha para ele. Seu pai traiu a gente, o seu pai é fraco, o seu pai não serve para nada, o seu pai é isso. Em vez de ter falado, né, o meu esposo, o meu parceiro ou a minha parceira, porque são funções. Mãe é uma função, ela não dá autoridade sobre a vida do filho. Ela é uma função de quê? De ser tutora, mentora, que contribui na criação do filho para ele que com as próprias pernas caminhe para a vida. Então, quando essa mãe acha que ser mãe é pro resto da vida, que mesmo depois lá, tem até uma frase que eu ouvi horripilante, na minha família também, mas eu já ouvi em vários clientes, que mãe é para sempre, até depois do túmulo ela continua cuidando dos filhos. Eu falei que essa crença não seja em mim, ela seja desfeita, né? Porque a função mãe, ela é o quê? Tornar os filhos independentes, se tornar desnecessários e os filhos buscarem na vida o que lhe faltar. Elas não têm que ser perfeitas. Então, quando essa mãe quer ser mãe em tempo integral, é porque ela não quer ser mulher, ela não sabe mais o que é ser mulher, ela quer adotar o marido como filho, ela quer ter mais filhos, ela adota a nora, adota os netos, ela cuida de neto, ela cuida da nora. Não vem almoçar que todo dia eu faço almoço para vocês. Então ela vai se sobrecarregando e reclamando disso o tempo todo, mas sempre trazendo facilidades para que esses filhos não vão para a vida, não fique sozinha nessa vida. Vocês reconhecem alguém dessa forma? Já viram algum fato parecido? Conhece alguém? Mande aqui esse aviãozinho aqui para quem você gostaria que ouvisse um pouquinho disso e que pudesse libertar esses filhos, libertasse às vezes o parceiro, libertasse aí para que todo mundo seja um caminho mais leve. A gente vai fazer até uma frase de libertação disso daqui a pouquinho. Tá dando para entender, gente, como é que funciona isso? Estão se reconhecendo em algum desses fatos? Espero que não. Mas se sim, gente, procure autoconhecimento, procure se preencher de você mesmo para que esse filho não seja prisioneiro de você, né? Seja um filho para ir para a vida, caminhar, ter netos e essa família cada vez ser mais leve, né? Então, quando esse filho ele tem apenas aprendeu a ser homem com homens, o que acontece? Ele vai ser aquele homem perfeito, ele se cuida, igual a mamãe acha que ele deve se cuidar, ele corta o cabelo como a mamãe acha que deve se cuidar, ele compra roupa e liga pra mamãe, mamãe, eu fiquei bonito com essa roupa? Tô falando de homens de 30, 40, 50 e vai anos que você conseguir imaginar aí. Ele ainda tem essa dependência da mãe aprovar, ele busca a aprovação da mãe em tudo. Mamãe, conheci essa mulher, você aprova? Não. Conheci essa, você aprova? Não. Conheci essa, você aprova? Não. A mamãe vai aprovar alguma mulher, gente? Nunca. Por que a mamãe não vai aprovar mulher nenhuma? Porque mulher nenhuma é boa quanto eu pro meu filho. Imagina, gastei toda a minha vida dedicando a esse filho, agora eu vou entregá-lo para uma mulher, né? Vou entregar para qualquer mulher. Tem uma que já escreveu aqui que já viu esse filme. Também já vi em vários casamentos, em vários relacionamentos, infelizmente. Então, essa mulher nunca vai ser boa o suficiente para esse filho. E esse filho, ele toma opinião com quem? Com uma mãe.
Então ele conta pra mamãe tudo que ele tá vivendo no relacionamento, até as intimidades, reclama da mulher. E depois ainda reclama também, novamente, de que essa mãe não gosta da esposa. Mas ele fez a caveira dela com a mamãe e depois quer o quê? Que essa mulher que tá do lado dele seja respeitada, seja ouvida pela essa mamãe, mas ele já fez a caveira dela. Ele conta tudo que é ruim e o que é bom ele não conta, porque tadinho. Se eu falar que ela cozinha melhor que a mamãe vai ficar ofendida. Se eu falar que ela faz alguma coisa legal, que a gente faz alguma coisa juntos, mamãe tá excluída. Se eu viajo, eu levo quem? Mamãe. Não tô dizendo que não posso viajar com os pais, é legal, né? Mas também é legal o casal fazer viagens sozinhos, por que não? Eles não merecem? Não tem uma vida própria? Não tem que ativar a sexualidade longe da mamãe? Sim, né? Mas aí vem o que? A culpa. E tem mães que falam, vocês vão viajar sem mim, nem me consultaram, nem me perguntaram se eu queria ir. E faz esse filho sentir culpa disso. Né? Então há uma coisa muito pesada que essas mães deveriam ouvir a si mesmo e criar um jugo, né? Gente, é o que eu estou falando com meu filho. Se eu ouvisse isso da minha mãe, eu gostaria, né? E ver, será que é uma criança que está falando isso? É a criança da minha mãe que está dando birra? Ou é uma mãe potente que está falando? Então esse discernimento entre a mulher e a mãe é muito importante. Eu tenho que discernir, né, o que é verdade de uma mãe potente, daquela mãe, aquela função materna divina que foi atribuída, né, pelo todo Criador para que eu nascesse nessa vida. Isso é uma função mãe, que tem a potência dos meus ancestrais, que tem a potência de tudo que ela conseguiu para que a vida fosse até mim. Então a gente tem que olhar eles como adultos, né? Se alguém tiver algum comentário que não queira fazer nos comentários aqui, tem uma caixinha de perguntas aqui que dá pra gente tá perguntando aqui alguma informação, queira trazer de vocês. Ó, tá falando aqui, colocou ali no privado que conheceu algumas pessoas assim, Pura Verdade, já vi esse filme. E esse filme, infelizmente, ele é muito de sucesso, muito recorrente, mas não é saudável. Então, o que acontece? Ou esse homem, ele tem uns princípios religiosos, crenças que fazem ele até mesmo se ligar a uma pessoa, mas ele não consegue sair da casa da mamãe. É aquele que passa todo dia na casa da mamãe, é aquele que liga todo dia com a casa da mamãe, às vezes o primeiro pensamento do dia é a mamãe. E essa mulher se sente o quê? Rival da sogra. Deveria ter gratidão a ela pelo filho, né, por ter trazido um filho ao mundo e ela pudesse se relacionar com ele, mas ela olha como rivalidade, porque ela sente que isso aqui nunca vai ter uma harmonia, essa relação entre elas nunca vai ser harmônica. E a mãe sente que ela tá roubando o filho. Se o filho tá namorando, tá ficando só com a mulher, ela fala, conheceuessazinha agora? E tá me esquecendo, eu fiz tudo por vocês, tá me esquecendo? Pra que a mãe fala isso? Pra o filho sentir culpado. Quem tem culpa volta. E as mães são manipuladoras, são boazinhas a mais, mas manipuladoras demais. Se policiem disso, gente. Se policiem e comece a ficar em reabilitação, em tratamento, para que você não faça isso com o filho, né? Qual que é o objetivo de ter um filho? Ir para a vida, começa a refletir, liberdade, criar ele para se relacionar, para relacionar com pessoas profissionalmente, para ter sucesso na vida. E essa energia ela é muito masculina. Então o filhinho da mamãe, geralmente, ele tá da ausência do pai, quando a mãe exclui o pai, ou quando o pai não se sente potente para vir aqui e falar, vai pra vida, filho, eu tô aqui do seu lado, eu cuido da mamãe, nós como casal nos cuidamos como adultos e você vai pra sua vida. Mas se ele se sente pequeno perto dessa mulher, se ela falar que ele é o filhinho dela, ela vai criar o filho pra ela. E o filho tem que lidar com essa culpa de ver que a mamãe tá ali no seu sofrimento, mas que não é dele, que ninguém faz ninguém feliz. A gente só pode fazer nós mesmos felizes, ninguém faz o outro feliz. A gente pode piorar cenários ou criar situações favoráveis, mas a pessoa escolhe estar feliz ou não naquela situação. Ninguém faz o outro feliz, lembre-se disso, ninguém muda ninguém. Essas duas premissas que a gente não pode esquecer nunca em nenhum relacionamento. Então, ou esse filho, ele até começa a namorar de uma forma potente, né? Ele conseguiu, vamos dizer que ele tinha um pouquinho do pai dele, um pouquinho do masculino ali, e ele conseguiu ir pra vida e fazer um relacionamento. Vamos dizer que ele casou aqui,
de acordo com cada religião, mas ele tem um relacionamento íntimo aqui vinculado, né? Tá junto. Por um tempo, eles conseguem manter isso. Um olha para o outro, os dois vão criando sonhos, vão se relacionando. E dá um tempo, do nada, esse marido, né? Vamos dizer que eles estão trocando, eu faço um tanto, a minha parceira faz um tanto, a gente tá tendo um relacionamento que tá tendo trocas à justa medida. Como o casal deveria se ver, de igual para igual e na justa medida. Passa-se um tempo, esse homem começa a lembrar da função, e tanto que era bom quando ele era o filhinho da mamãe. E ele começa a ver essa esposa como o quê? Como uma mãe. E muitas vezes, gente, isso ocorre quando esse casal tem filhos, que aí que a coisa fica mais bagunçada ainda. Então, quando esse casal aqui, eles costumam ter um filho, esse homem, que deveria ser potente, adulto, ele começa a se portar como o filhinho da mamãe. E começa a cobrar dessa esposa que ela cuide dele, que ela faça igual a mamãe, que ele coloque comidinha no prato, que ela sirva a ele, e alguns até financeiramente, deita no sofá e fala, me faça tudo, me traga sucesso, me faça isso. E a gente fala que tem assim do Peter Pan, né, também, que é aquele filhinho que acredita que tudo vai cair do céu, que só basta eu pedir pro universo e vai cair sem nenhuma ação minha. Ou que tudo é pra mim, né? A gente fala que é aquele que o umbigo é só dele, o mundo é só dele. Então a mulher tem que servir somente a ele, a mulher tem que viver por ele, fazer todas as vontades dele, ela tá ali pra servi-lo. Ele vê ela como uma mãe. E quando esse adulto tá pequeno e essa mãe tá dando muito, o que acontece? O que estava aqui parado, eu faço um tanto que era leve, fica pesado. Que a mulher vai fazendo, esse aqui recebendo. E por incrível que pareça, quando quem mais dá, tende a dar mais. E quem recebe, pede mais. Então fica aquela crítica, o tempo todo criticando, o tempo todo denegrindo. Ele sente uma situação que está em desarmonia e ele crê que a mulher é errada, a mulher que está fazendo pouco, e começa a cobrar dessa mulher e ela vai agindo como se fosse uma mãe. E muitas vezes ela age dessa forma que ela também é a filhinha do papai. Mas vamos fazer uma coisa de cada vez para não dar um nó na mente de vocês. Então esse filho que está muito agarrado à mãe, ele vai se portar como uma criança. E essa mulher, quando ela vai tendo essa situação de crianças aqui ao redor dela, ela vai começando a falar, eu tenho 2 filhos, eu tenho o meu filho e eu tenho o meu marido que também é meu filho. Gente, não existe nada mais ruim para um relacionamento de casal, para a sexualidade do casal, do que uma mãe olhar para o marido como filho. Ou esse marido ouvir que ele é o filho da mulher. Como é que você transaria com a sua mãe? Pensa nisso. Então, o que ele vai olhar na mãe? Ela vai olhar na esposa, uma mãe. Então, a sexualidade dele vai buscar onde? Fora. Aí as mulheres reclamam. Mas eu fiz tudo por ele, deixei de viver por ele. Aí eu falo, então você fica com os seus 50%, que você deveria dar limites. Então, essa mulher tem que fazer o quê? Dar limites, se empoderar de si mesma, ver o quanto ela também é merecedora de receber amor, o quanto ela é merecedora de dar limites e deixar esse adulto, essa criança que ela ajudou a fazer que ele se tornasse mais infantilizado por fazer tudo por ele, ela deveria deixar ele crescer, né? Fazer a parte dela, mas deixar que ele também fizesse a parte dele. Porque muitas vezes a pessoa faz muito e não permite que o outro faça também. Eu fiz tudo por ele. E ele vai sentir tão pequeno que ele vai fazer assim, não, mas alguém deve me achar grande, alguém deve me achar adulto, então ele vai buscar isso numa terceira pessoa. Então você abre o campo para uma terceira pessoa chegar. Né? Então, aquele que faz muito e causa uma desarmonia entre o casal, ele é 50% responsável pela sua traição. Ele é 50% responsável para o marido buscar alguém que o veja como um potente, como adulto. Então, a gente tem que responsabilizar por 50% de tudo que deu certo, como 50% de tudo que não deu certo no nosso relacionamento. Afinal, tudo que você recebeu, você permitiu. E tudo que você deu, você também fez porque você quis. Ninguém obriga ninguém. No máximo você sentiu culpa disso, houve um jogo de manipulação de poder e você caiu nisso, mas você caiu porque você quis também, mesmo que seja inconsciente, mas você buscou isso na pessoa, você também teve ganhos, pense sempre nisso, você também tem ganhos de estar na posição que você se coloca hoje, porque todos nós somos potentes para mudar nossa vida, para co-criar nossa vida, nunca esqueça disso. Voltando aqui,
Ah, tem uma mensagenzinha aqui, vamos só ler aqui rapidinho. Cruzes, eu já disse isso. Então diz que já disse isso aqui, ó, de que o marido é meu filho, então não digam mais. Imagina se você ouvisse do seu marido, ela é minha filha, ela não faz nada sem mim, ela é dependente de mim. Você gostaria? Não é pesado? Ou quando um olha pro outro, né? E olha pro outro do mesmo tamanho, que nós dois juntos vamos construir nosso relacionamento, é bem mais leve, não é? Como é que fica isso no coração, não é mais leve? Então vamos lá, mais um pouquinho. Então, o filhinho da mamãe, ele vai ter duas disfunções que são mais importantes. Lembrando, vou colocar o bebezinho aqui, né? O filhinho da mamãe é aquele que foi criado por uma mulher, aprendeu a ser homem com a mulher, que já é algo que é impossível, né? Então ele tem vaga ideia do que é ser homem, e ele conhece o universo feminino como nenhum outro. Então é aquele homem que agrada a mulher nos mínimos detalhes, presenteia, galanteador. A gente fala que ele é o Dom Juan, ele é o conquistador. E ele agrada várias mulheres, ele busca várias mulheres. Ele vai buscando nas mulheres o quê? O que ele gostaria que fizesse igual a mamãe dele. Então vai buscando mamães, né? Vai buscando mamães, até que ele encontra uma que fala assim, ah, essa aqui acho que dá. Só que é difícil ele se relacionar. Geralmente os relacionamentos são rápidos, leves, porque ele sempre tem que estar voltando para casa de mamãe. Ah, e acontece uma coisa pior ainda. Quando qualquer problema que esses relacionamentos tenha, o que ele faz? Brigaram entre o casal, tiveram discussão. Em vez de como adultos resolverem isso, ele vai na infantilidade dele e volta para onde? Para casa da mamãe. E a mamãe, em vez de falar pro filhinho, você que tem que decidir sua vida, pense, analise, vocês dois como adultos cheguem às suas resoluções, finalizem os seus relacionamentos, né? Como adultos, façam novos contratos ou encerrem esse ciclo que a mãe faz. Filhinho, ela é muito ruim mesmo, tadinha, fez isso com você. Fica aqui, a mamãe cuida de você. Aí a mamãe lava a roupinha do filhinho. Ela faz o quê? Ela faz tudo que o filhinho gosta de comer, tudo que o filhinho gosta de fazer, tudo que o filhinho gosta de usar. Presenteia o filhinho como se agora sim, filhinho, você se libertou daquela mulher, tadinha, aquela mulher ruim pra você, aquela mulher que só faz maldade pra você e vai fazendo o quê? Fazendo esse homem olhar pra essa mulher como a pior esposa do mundo, né? E ela vai criando isso. Pra que a mamãe fala isso? E pra que esse homem cai nisso? A mamãe fala isso pra que o filhinho fique com ela. Ela quer o cheirinho dele na casa, ela tá viciada no filho dela. Então, quando o filhinho tá dentro, o coração expande, quer, porque ele é a razão da vida dela. Então, quando esse filhinho tá com a mulher, ele tá com a mal, né? Com a bruxa mal, né? Vamos dizer assim. Não tá comigo, que sou aquela que faz ele feliz. Ninguém mais faz, só a mamãe. Então, ela fica aprisionando esse filho. Ou esse filho, ele vai para um relacionamento com uma criança e ele vai buscar essa mãe para cuidar dele, até que essa mãe canse disso e ela busque outro relacionamento, geralmente ela que sai fora. Ou essa criança vai buscar, a única coisa que ela sabe fazer é sexo, então ele vincula através de sexo. Ou a sexualidade também não é legal, porque a sexualidade engloba mais coisas, engloba também uma vinculação. Então ele vai buscando parceiras, vai extraindo, buscando várias parceiras, mas nenhuma delas preenche, porque quem preenche na cabeça dele é quem? A mamãe. E ele carrega muita raiva da mãe. Quando a gente faz atendimentos, o sentimento de criança é raiva. Por que essa mãe não se empodera? Por que ela não cuida dela? Eu tenho que cuidar sempre. Não volta aqui por amor, volta por raiva, por dependência. Isso é horrível. Falou assim, bruxa, desculpa, foi mais forte que eu. A Carol tá comentando ali, é isso mesmo, eu tô usando uns termos pra ficar marcante mesmo, pra você não ser essa mãe. Quem tem filhos que ainda tá pequena, dá tempo, viu, gente? E aqueles que estão maiores, vamos libertando eles também. Então, como deveria ser a posição de uma mãe, né? Ela aceitar a função paterna, mesmo que ela não esteja casada com este homem que é o pai do filho dela. Então, ele deveria o quê? Aceitar, porque no coração desse filho deveria ter um pai e uma mãe saudável que abençoa esse filho para seguir a vida, para não ser o filhinho eterno, para que não seja o baby, para que não seja aquele incapaz, dependente dos pais financeiramente, emocionalmente, e não leve isso para a vida, para que ele sinta o quê? Completo. Porque quando essa criança sente que tem só a mãe dentro dele, é aquela pessoa que vai ter dificuldade de ir para a vida, dificuldade de
ter sucesso profissional, a gente fala que a mãe leva à morte e o filho leva à vida. Por quê? Esse filho vai morrendo aos poucos de ficar grudado aqui com a mãe e louco para se tornar adulto, para fazer seus objetivos, fazer seus processos, ir para a vida mesmo, e ele tá ali preso nesse relacionamento da mãe. E quando essa mãe morre, muitas vezes esse filho fica enlouquecido porque não sabe como agir sem a dependência da mãe. Tem depressões terríveis, tem lutos muito longos, né? Não a gente tem como contabilizar o luto, que é individual, mas tem lutos quase eternos e tem aquela sensação de que ninguém mais vai preenchê-lo como uma mãe. Pesado, né, gente? Então vamos abençoar nossos filhos. Quem tem filho aí, quem é mãe que estiver nos ouvindo ou que for ver esse vídeo depois, tente fechar um pouquinho os olhos e abençoar quem tem filha também. Já faz esse movimento que é bem parecido. De você se imaginar e sempre que conversar com esse filho, não falar a mamãe está fazendo isso, a mamãe está indo trabalhar, a mamãe está indo às compras, a mamãe está indo saindo, não falar a mamãe, porque não é a mamãe que está indo, a função mãe tá ok, você deixou com alguém responsável, quem está indo é a mulher, é você, é um ser completo. Então quando eu falo a mamãe, eu vou gerando nele que a mamãe me abandona para trabalhar, às vezes ele tem raiva de trabalhar porque a mamãe abandonava ele. Então isso vai gerando muitos traumas nas crianças. A gente fala de crenças que ainda bem que existe terapias maravilhosas hoje que a gente pode nos auxiliar, mas que ele pode ter mais liberdade. Então sempre usa eu, né? Então a função mãe é temporária, até o filho ir para a vida. Não estende isso muito para 30, 40, 50 anos. Ou veja ele como adulto, com as limitações dele, com as escolhas deles que podem ser diferentes da mãe ou do pai. Então imagina você abençoando seus filhos e dizendo para eles: você não é responsável por me fazer feliz. Essa responsabilidade é apenas minha. Eu me completo e eu dou conta do meu jeito e no meu tempo. Eu te abençoo e te liberto para que você viva das suas escolhas, se responsabilize pelas suas escolhas. Eu te liberto e abençoo para que você também ame seu pai, para que você veja seu pai. Mesmo que nós como casal não demos certo, ou temos algumas interferências, alguns emaranhados, mas é do casal, não diz respeito a você. Você é apenas filho ou filha. Eu te abençoo e te liberto para que você veja a sua vida, para que você vá para a vida. Leve no seu coração o papai e a mamãe, forte, potente. Leve toda a energia potente dos nossos ancestrais e vá para a vida, levando a nossa família para caminhos mais saudáveis. Te vejo como adulto e potente. Você sempre levará o meu amor com você. Eu te abençoo para que você se relacione do seu jeito, com as suas escolhas. Que você cuide de você. E cada vez que você estiver te fazendo feliz, tendo sucesso, prosperidade, eu vibrarei com você, ficarei feliz com as suas conquistas, ficarei feliz com os seus relacionamentos, ficarei feliz com o seu destino. Eu tive a minha liberdade de escolher. Você também. Eu me faço feliz. Você também se faz feliz. Do seu jeito e no seu tempo. Eu dou conta. E eu sei que você, filho, também dá. Eu te liberto e abençoo. Vá para a sua própria vida e construa um caminho mais saudável que o meu. Como seria dizer isso, gente? Como seria respirar essa energia de deixar nossos filhos irem para a vida, cada um com a sua potência, e eles empoderados dessa vida sem a culpa de ter que preencher o coração da mamãe, de preencher a vida da mamãe, mas a mamãe tendo uma vida extraordinária, divertida, se enchendo dela, cuidando das suas dores de criança e podendo, abençoar esse filho para que ele tenha um caminho mais extraordinário. Como seria isso? Conseguiram visualizar isso? Se você sentir um aperto no peito ao dizer isso, de imaginar seu filho indo para a vida, se cuide, se preencha, comece a fazer um auto-reconhecimento de que esse filho é essencial na sua vida, o que é a função dele na sua vida. E comece a diminuir essa intensidade dele na sua vida. O que você não dá conta?
que seu filho tem que dar, entende? Ele não tem que dar conta de nada, ele não tem que ser obrigado a nada. Você recebeu um dom divino de dar a vida, e essa função não é para ser cárcere de filho, não é para aprisionar, não é para que o filho sinta culpado de estar nesse lugar. É para esse filho olhar para essa família e ter como espelhos tudo que ele pode. Aqui tá, mudei até a minha câmera. Uau, a gente teve um problema aqui. Bom que vocês conhecem a bagunça do meu quarto, gente. Até as portas estão abertas. E live é assim mesmo. A gente faz ao vivo, da forma que dá, no espaço que tem. Então, quando a gente abençoa esse filho para a vida, que você estiver sentindo essa dificuldade em você, procure se autoconhecer, busque se empoderar de você mesmo, busque que o poder que você tem, que você está mandando no seu filho, você gasta energia, gasta tempo de ficar observando a vida do filho, de ver se aquela esposa está tratando ele direito. Gaste esse tempo com você, que esse filho vai ter energia para gastar no relacionamento, não ficar gastando com você. Não seja vampira de energia dos seus filhos, não seja usurpadora dessa energia. Cada um tem que guardar a sua essência, a energia, cada um jogar essa energia na vida, nos propósitos. E se você só vê o filho na vida, você não está reconhecendo a sua potência na vida. E relembrar a nossa potência é muito importante. Então, tudo você consegue fazer. Lógico que se nossos pais estiverem com alguma deficiência psicológica, a gente pode sim estar colaborando, é a função de filho isso. Mas se você fica aprisionando o filho, é um quadro muito propício à esquizofrenia. Porque esse filho tem tanto amor por essa mãe, tem uma sexualidade tão grande com a mãe, que é enlouquecedor dele, ele quer transar com a mãe, só que ele sabe que isso não é legal, que tem os princípios morais, éticos dentro dele, e ele não quer às vezes estar nesse relacionamento. Então essa fuga pode trazer problemas psicológicos como esquizofrenia, é um quadro muito propício à esquizofrenia. Então se você ama realmente esse filho, liberta ele, para que ele siga as escolhas dele, para que ele siga o coração dele, para que ele siga a energia dele, para que ele siga para a vida dele com as suas bênçãos. Para isso existe a mãe. E você tem que ter consciência que tudo que você ensinou para esse filho, todas as suas virtudes, até mesmo seus erros, servem para que ele caminhe diferente, um pouco diferente. E se ele está fazendo um pouco diferente, liberte ele para fazer essas escolhas, para experimentar caminhos diferentes. Afinal, você também escolheu diferente. Você também está seguindo o seu caminho. Então, liberte ele também para fazer isso. Esse é o recado que eu tenho, para que vocês sempre lembrem que função mãe e função pai é temporária, pelo tempo necessário. Não estou dizendo que depois você vai se aposentar, mas os filhos vão retornar por amor. Eles vão estar do seu lado por amor, para mostrar a ampliação da família, os netos, os frutos desse amor, e não por culpa. Ninguém merece estar com alguém por culpa ou por dó daquela pessoa, ou por querer ensinar o outro a ser melhor. Muitos filhos estão ensinando pais para que eles saiam dessa zona de conforto e cuidem da própria vida. Só que fazem isso com forma de arrogância, e os pais acabam rejeitando todas essas opiniões. Então não cabe a você, filho, salvar. Não cabe a você, filho ou filha, educar seus pais. Não cabe a você fazer nada de extraordinário na vida dos seus pais. Cabe a você honrar e respeitá-los. Honrar o quê? Honrar as escolhas. Se esse pai, essa mãe está escolhendo ficar com depressão, está escolhendo ficar doente, está escolhendo caminhos não saudáveis para a vida deles, como você deve fazer? Eu honro isso em você. Eu honro a sua liberdade de escolher. Mas vocês são adultos e vão colher as consequências disso. Não cabe a mim esse salvamento. Então pensem sobre isso e se coloquem na posição de filho pequeno. Então imagina você se curvando a cabeça e imaginando você dizendo para o seu pai e para sua mãe: eu sou apenas o filho, eu sou pequeno, você é a mãe, você é grande, você é o pai, você é grande. Eu honro e respeito as suas escolhas. Não cabe a mim mudar vocês, cabe a mim amá-los. E dentro do meu coração eu amo vocês e vocês me amam, independente do que vocês fazem aqui fora. Respire essa energia e imagina você se conectando com toda a energia feminina e masculina. Os seus pais, avós, bisavós, todos os seus antepassados. Receba a proteção dele. Todo o seu sistema familiar é potente, é forte. Tem essa força de determinação de olhar para a vida
e de te ajudar, te abençoar a te levar para caminhos mais saudáveis. E toda vez que você estiver seguindo caminhos mais saudáveis, com leveza, de forma divertida a sua vida, será em honra a todos eles. E vai respirando essa energia, sentindo a bênção deles na sua vida, sentindo toda essa energia deles percorrendo o seu corpo, respirando essa energia, sentindo-se abençoado por eles, sentindo que eles também vibram para suas conquistas, vibram para o seu sucesso, vibram para que você viva com leveza, cuidando de ti, te nutrindo, que você merece isso, até para honrar essa vida divina que foi proporcionada a você da forma mais elevada possível. Gratidão a todos que estiveram aqui, que estão nos acompanhando, e que vocês possam internalizar que são filhos e que se os outros são pais e cada um é responsável pelo seu caminho. Cocria a sua vida, você merece. E os seus relacionamentos e até o mundo inteiro agradece, porque pessoas felizes fazem um mundo muito melhor. Gratidão.